Comecemos pela invicta e falando de Fábio Vieira, que teve uma última época fantástica e que o transformou num nome de relevo entre os jovens talentos do futebol europeu. E segundo o Actu Futebol, o criativo do Futebol Clube do Porto, atraiu a atenção do Leicester. De acordo com aquele portal, os Foxes procuram um jogador que possa atuar a partir da ala direita e revêem características de Mahrez, que rumou ao City em 2018 no Internacional Sub-21 português. O interesse do Newcastle em Diogo Costa continua a crescer. O clube inglês está no mercado para contratar um guardião e o número 99 dos Dragões é neste momento a primeira escolha, depois de os Magpies terem enviado um emissário até Sevilha na passada quinta-feira para o ver em ação frente à Espanha na primeira jornada da Liga das Nações. Diogo Costa foi titular na partida disputada na Andaluzia e o relatório da exibição do internacional português já chegou ao técnico Eddie Howe, que, segundo noticiou ontem o The Mirror, mudou de opinião em relação ao alvo preferido para a baliza. Depois de vários meses em que o técnico parecia satisfeito com a possível contratação de Dean Anderson, habitual suplente do United, a prioridade agora é mesmo o guardião portista. A excelente temporada que realizou, sendo titular na equipa de Conceição nos jogos do Campeonato e da Champions, acabou por lhe valer as primeiras chamadas à seleção portuguesa e à estreia com a camisola das Quinas. A exibição, por exemplo, no estádio do Betis na semana passada, só reforçou a vontade em avançar para a contratação por parte dos ingleses que, no entanto, enfrentam dois obstáculos que, não sendo intransponíveis, podem atrasar um possível acordo. Antes de mais, e apesar de prever gastar qualquer coisa como 120 milhões de euros neste mercado de verão, para voltar aos lugares de topo da Premier League, o Newcastle sabe que o Porto não vai facilitar o negócio e que apontará primeiro para a cláusula de rescisão, são 60 milhões de euros. Porém, os Dragões têm alguma margem de manobra, isto porque muito dificilmente deixarão sair o guarda-redes titular por menos de 40 milhões. Depois, a equipa de St. James Park tem de convencer Diogo Costa a aceitar um novo desafio em 2022-2023, em que não terá hipóteses de jogar nas competições europeias. Jesus Alcántara, defesa central mexicano de 18 anos, que pertence aos quadros do Necaxa, está cada vez mais perto de representar a equipa B dos Leões. Ora, o central há muito identificado pelo scouting do emblema de Alvalade ainda não assinou, mas está aberto o caminho para o fazer, pois está muito próximo o entendimento entre o clube que representa e o Sporting. No entanto, os Leões não estão sozinhos na corrida. Segundo a imprensa mexicana, além dos Leões, também o AC Milan, campeão italiano, os alemães do Bayern Leverkusen e o Wolverhampton, orientado por Bruno Lage, estão interessados no jogador. Alcántara, que tem a alcunha de Pogba, tem contrato com o Necaxa por mais 5 épocas. As próximas horas serão decisivas para o desfecho das negociações, sendo que os verde-brancos acreditam muito nas capacidades do central. A sua contratação seria já a pensar numa perspectiva de futuro. O Jornal Record escreve mesmo que o jogador reforçará os Leões, mas por empréstimo e irá competir na equipa B. O Sporting entrou na corrida por Al-Musrati, mas a primeira tentativa para fechar o negócio esbarrou em António Salvador. A verdade é que o clube leonino desenhou uma proposta para adquirir a totalidade do passe do médio líbio, a troco de um valor a rondar os 8 milhões de euros e do envio de Jovane Cabral para o Minho, a título definitivo, embora com partilha dos direitos económicos do extremo em partes iguais. O Braga recusou, mas não descartou a possibilidade de chegar a um entendimento com os Leões, desde que a proposta fosse substancialmente melhorada em termos monetários. A parte do negócio relativa a Jovane agrada ao clube minhoto, até porque Artur Jorge precisa de um extremo esquerdo e há buscas no mercado nesse sentido, mas António Salvador pretende mais dinheiro para deixar Al-Musrati, também porque tem conhecimento que o jogador agrada a clubes ingleses e há a perspectiva de, nesse caso, as propostas atingirem números mais elevados. O Fulham, por exemplo, é um dos clubes que tem um internacional líbio referenciado. Como base comparativa, convém recordar que há menos de um ano o Braga recusou a saída do médio para o Benfica por 12 milhões. Jovane, emprestado ao Lazio de Itália na janela de inverno, tem um valor de mercado a rondar os 7 milhões, embora o facto de terminar contrato com os Leões em junho de 2023 possa interferir com o custo do jogador no eventual negócio. De resto, o clube romano não exerceu a opção de compra do passe por 8 milhões de euros, mas segundo notícias da imprensa italiana continua interessado no extremo e está a tentar baixar o valor para 5 milhões.
Face à recusa de António Salvador em negociar Al-Musrati nos moldes sugeridos, a bola passou para o lado do Sporting, restando saber se as condições serão melhoradas ou não. Já Slimani foi um dos 7 jogadores que JJ pediu oficialmente à direção do Fenerbahçe para reforçar a equipa na próxima época, confirmou a imprensa turca. O avançado de 33 anos está concentrado com a seleção da Argélia e não conta para Rubén Amorim. Darwin Núñez está a ser cobiçado pelo Manchester United, até aqui nada novo e interessa mesmo muito a sério para Erik ten Hag, porém não será apenas esse clube inglês que está na corrida pelo avançado uruguaio do Benfica. O Liverpool, segundo o periódico The Times, está atento ao que pode acontecer no defeso e Jürgen Klopp terá dado a indicação de que Darwin encaixa na tática dos finalistas vencidos da Liga dos Campeões, valorizando. O médio florentino está nos planos do Galatasaray, avançou a publicação Fotomac, que inclui o nome do benfiquista entre as opções em estudo pelo emblema de Istambul. O jogador, refira-se, está de regresso ao Benfica depois de um empréstimo sem grande sucesso aos espanhóis do Getafe, mas ainda terá que mostrar o que vale a Roger Schmidt. Já Paulo Bernardo também está longe do Celtic, isto porque ontem circularam na Escócia, sobretudo em meios virados para o Celtic e para os seus adeptos, informações de que o clube de Glasgow poderia repetir com Paulo Bernardo a estratégia de Jota, mas não há qualquer tipo de negociação entre Benfica e escoceses, tendo em vista o empréstimo com a opção de compra do médio português. O jogador deve apresentar-se para a pré-temporada com o Roger Schmidt. Alexander Bá chegou ontem à noite ao aeroporto de Lisboa e deverá ser oficializado como reforço do Benfica muito em breve. Estou satisfeito por estar aqui e ansioso por começar. Foi um dia longo, não posso falar muito agora, amanhã falarei mais. Atirou o lateral direito de 24 anos à chegada. Ele que se fez acompanhar do empresário e um funcionário do clube à sua espera. O dinamarquês deverá assinar um contrato válido por 5 épocas com as Águias. O Farense anunciou que chegou a acordo com o avançado português Cristian Ponte para a renovação do vínculo contratual que os unia por mais uma temporada. O francês Vicente Sassou está de volta a Portugal para jogar no Boa Vista. O clube achadrezado anunciou na terça-feira a contratação do central de 31 anos que assinou por 2 épocas com a formação do Bessa. Já Rafa Soares vai mesmo para a Grécia, ele que foi oficialmente apresentado como jogador do PAOK, o defesa esquerdo que esteve vinculado ao Vitória nas últimas 4 temporadas, vai assim iniciar um novo capítulo. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.